Teste. Sutra de Diamante. Dia 23/3/2023. Tradução por Godard. Na ordem original. Ordem formulada por Godard. Tradução para o português. Lama Padma Santen. Vajrashedika Prajna Paramita. Assim que eu vi uma manhã, quando Buda estava perto de Shavasti, no bosque de Jeta, ele e sua comunidade de 1.250 monges foram à cidade para mendigar sua refeição matinal. E depois que voltaram e terminaram a refeição, deixaram de lado seus hobbies e tigelas e lavaram seus pés. Então o Buda sentou-se e os outros sentaram-se diante dele. No meio da assembleia, levantou-se o venerável Suhuti. Ele descobriu seu ombro direito, ajoelhou-se sobre a perna direita e, juntando as palmas da mão, inclinou-se diante do Buda. Senhor, ele disse, Tathagata, honrado por todo o mundo, que maravilhoso é que sejamos protegidos e instruídos pela sua misericórdia. Senhor, quando homens e mulheres anunciam que desejam seguir o caminho do Bodhisattva e nos perguntam como devem proceder, o que devemos dizer-lhes? Bom Subhuti, respondeu Buda, sempre que alguém anuncia, eu quero seguir o caminho de Bodhisattva, porque quero salvar todos os seres sencientes, e não importa se são criaturas formadas em útero ou chocadas em ovos, se seus ciclos de vida são tão observáveis como de minhocas, insetos e borboletas. Aparecem miraculosamente cogumelos ou deuses, ou se são capazes de pensamentos profundos ou de nenhum pensamento. Faço o voto de conduzir cada um dos seres ao Nirvana. Então, Subhuti, deves lembrar o que tomou os votos, que mesmo que um tal incontável número de seres fosse assim libertado, na verdade, nenhum ser seria libertado. Um Bodhisattva não se apega à ilusão de uma individualidade ou entidade egóica ou uma identificação pessoal. Na verdade, não existe qualquer eu que liberta e nenhum eles que são libertados. Além disso, Subhuti, um Bodhisattva deveria ser desapegado de todos os desejos, sejam de ver, ouvir, cheirar, tocar, degustar qualquer coisa. Ou
ou seja, o de levar multidões à iluminação. Um Bodhisattva não prova da ambição. Seu amor é infinito e não pode ser limitado por apegos ou ambições pessoais. Quando o amor é infinito, seus méritos são incalculáveis. Diga, Subhuti, podes medir o céu oriental? Não, senhor, não posso. Podes medir o espaço que fica ao sul, oeste, norte, ou mesmo para baixo ou para cima? Não, senhor, não posso. Nem podes medir os méritos de um Bodhisattva que ama, trabalha e dá sem desejo ou ambição. Bodhisattvas deveriam prestar atenção particular a essa instrução. Subhuti, o que achas? É possível descrever o Tathagata? Pode ele ser reconhecido por características materiais? Não, senhor. Não é possível submeter o Tathagata a diferenciações ou comparações. Então o Senhor disse: Subhuti, na fraude do Sansara, todas as coisas são vistas como diferentes ou com diferentes atributos. Mas na verdade do Nirvana, nenhuma diferenciação é possível. O Tathagata não pode ser descrito. Quem quer que perceba que todas as qualidades não são, na verdade, qualidades determinadas, percebe o Tathagata. Subhuti perguntou ao Buda: honrado pelo mundo, sempre haverá homens que compreendem esse ensinamento? O Senhor respondeu: Subhuti, não duvides disso. Sempre haverá bodhisattvas virtuosos e sábios. E, em eras por vir, esses bodhisattvas plantarão suas raízes de mérito sobre muitas árvores Bodhi. Receberão esses ensinamentos e poderão com serena fé, porque sempre haverá Budas para inspirá-los. O Tathagata os verá e os reconhecerá com seu olho búdico, porque nesses bodhisattvas não haverá obstruções, nem percepção de um eu individual, nem uma percepção de um ser separado, nem uma percepção de uma alma, nem de uma pessoa. Esses bodhisattvas também não vão perceber as coisas como tendo qualidades próprias, nem como sendo destituídas de qualidades próprias, nem vão discriminar entre o bem e o mal. A discriminação entre boa e má conduta deve ser usada como se usa um barco, depois que se deixa aquele que cruzou a corrente do outro lado, deve ser abandonado. Diga, Subhuti, o Tathagata conseguiu a perfeita iluminação que transcende as comparações? Se assim é, há algo sobre ela que o Tathagata pode ensinar? Subhuti respondeu: da maneira como entendo o pensamento,
O ensinamento, ele não pode ser ensinado, e não pode ser atingido ou compreendido, e nem pode ser ensinado. Por quê? Porque o Tathagata disse que a verdade não é uma coisa que pode ser diferenciada ou contida. Então, a verdade não pode ser compreendida ou expressada. A verdade nem é e nem não é. Então, o Senhor perguntou: se alguém enchesse 3.000 galáxias com 7 tesouros, ouro, prata, lápis lazuli, cristal, ágata, pérolas vermelhas e cornalina, e desse tudo o que possuísse, como esmola ou caridade, ganharia grande mérito? Subhuti respondeu: Senhor, grande mérito, de fato, caberia a ele, ainda que, na verdade, ele não tem uma existência separada a qual o mérito pudesse ser associado. Então Buda disse: suponha que alguém entendesse apenas 4 linhas de nosso discurso, mas ainda assim resolvesse se dar ao trabalho de explicar essas linhas para alguém mais. Então, Subhuti, seu mérito seria maior que o doador de esmolas? Por quê? Porque este discurso pode produzir Budas. Este discurso revela a perfeição da iluminação que transcende comparações. Diga, Subhuti, um discípulo que começa a cruzar. A corrente diz a si mesmo: eu mereço as honras e recompensas de alguém que começou a cruzar a corrente. Não, Senhor. Alguém que realmente esteja entrando na corrente não pensa em si mesmo como uma ego-entidade isolada que possa merecer qualquer coisa. Apenas aquele discípulo que não vê diferença entre si mesmo e os outros, que não dá importância a nome, forma, som, odor, gosto, tato ou qualquer qualidade, pode ser chamado um daqueles que entraram na corrente. Um adepto que esteja sujeito a apenas um renascimento, mas diz a si mesmo: eu mereço as honras e recompensas de alguém que só renascerá uma vez mais. Não, Senhor. Um que renascerá uma só vez mais é apenas um nome. Não há falecimento ou volta à existência. Apenas quem compreende isso pode ser chamado um adepto, um venerável que nunca mais terá que nascer como um mortal, diz a si mesmo: eu mereço as honras e recompensas de alguém que não mais retornará. Não, honrado pelo mundo. Alguém que não retornará é apenas um nome. Não existe o retornar ou o não retornar.
Diga, Subodhi. Um Buda diz a si mesmo: eu atingi a perfeita iluminação. Não, Senhor. Não há nada como a iluminação perfeita a se obter. O Senhor, se um Buda perfeitamente iluminado dissesse a si mesmo: tal sou eu, estaria admitindo a existência de uma entidade visual, um eu e uma personalidade separadas. E neste caso, não seria um Buda perfeitamente iluminado. Ó, honrado pelo mundo, haveis declarado que eu sou. Eu, Subodhi, me distingui entre seus discípulos no conhecimento da bem-aventurança do Samadhi, em viver perfeitamente contente e satisfeito em reclusão, e em ser livre das paixões. Ainda assim, não digo a mim mesmo que eu sou, pois se eu pensasse em mim mesmo como tal, não seria verdade que eu escapei da ilusão do ego. Sei que na verdade não há Subodhi, portanto, Subodhi não reside em qualquer lugar que ele não conhece e nem ignora a bem-aventurança, e que não é livre e nem escravo das paixões. O Buda disse: Subodhi, que pensas? No passado, quando Tathagata estava com Dipankara, ou completamente iluminado, ele aprendeu algo dele. Não, Senhor. Não há algo como uma doutrina a ser aprendida. Subodhi, saibas também que se qualquer Bodhisattva dissesse: eu vou criar um paraíso, ele estaria mentindo. E por quê? Porque um paraíso não pode ser construído nem destruído. Saibas então, Subodhi, que todo Bodhisattva, maior ou menor, deveria experimentar a pura mente que vem depois da extinção do ego. Tal mente não discrimina ou faz julgamento de som, gosto, toque, odor ou qualquer qualidade. Um Bodhisattva deveria desenvolver uma mente que não forma qualquer apego ou aversão a qualquer coisa. Suponhas que um homem fosse dotado de um corpo enorme, tão grande que tivesse a presença pessoal como de Sumero, o rei das montanhas. Sua existência pessoal seria grande. Sim, senhor, seria grande. A existência pessoal é apenas um nome. Na verdade, ele nem existiria e nem não existiria. Subodhi, se houvesse tantos rios grandes quanto há grãos de areia no rio Ganges, o total de grãos seria grande. Grande, de fato, honrado por todo mundo. Seria mais fácil contar todos os rios grandes do que contar o total combinado de grãos de areia neles todos. Subodhi, eu vou te contar uma grande verdade. Se alguém enchesse 3.000 galáxias com 7 tesouros para cada grão de areia em todos esses rios, Ganges, e desse isso tudo como esmola ou caridade, ganharia muito mérito, certamente, Senhor.
declarou. No entanto, Subhuti, se alguém estudasse nosso discurso e entendesse apenas 4 linhas desse, mas então, explica essas 4 linhas para mais alguém. O mérito consequente seria muito maior? Além disso, Subhuti, onde quer que aquelas 4 linhas sejam proclamadas, aquele lugar deveria ser venerado como um santuário do Buda. E a veneração seria proporcional ao número de linhas explicadas. Qualquer um que compreenda e explique este discurso em sua totalidade consegue a mais alta e mais maravilhosa de todas as verdades. E onde quer que essa explicação é dada, lá, naquele lugar, deverias te conduzir como se estivesse na presença do Buda. Em tal lugar, deverias te curvar e oferecer flores e incenso. Então Subhuti perguntou, honrado por todo mundo, por que nome deveria esse discurso ser conhecido? O Buda respondeu, este discurso deveria ser conhecido como o Vajrashika Prajnaparamita, o lapidador da sabedoria transcendental, porque é o ensinamento que é duro e afiado e corta a concepção errada e a ilusão. Neste ponto, o impacto do Dharma levou Subhuti a derramar lágrimas. Então, enquanto limpava a face, ele disse, Senhor, que precioso era que pronunciaste este profundo discurso. Já faz muito tempo que meu olho da sabedoria foi aberto pela primeira vez, mas desde aquele dia até hoje, nunca havia ouvido uma explicação tão maravilhosa da natureza, da realidade fundamental. Senhor, sei que por muitos anos ainda haverá homens e mulheres que, sabendo do nosso discurso, o receberão com fé e entendimento. Serão livres da ideia de uma entidade ego, livres da ideia de uma alma pessoal, livres da ideia de que um ser individual ou existência separada. Que realização memorável essa liberdade será. Subhuti, apesar de que neste mundo terá havido milhões e milhões de Buda, e todos tendo muito mérito, o maior mérito de todos virá àquele mulher ou homem que, quando nossa época búdica chegar próxima a seu fim, no período dos últimos 500 anos, receber esse discurso, considerá-lo, tiver fé nele, então explicá-lo a alguém mais, resgatando assim a nossa boa doutrina do colapso final.
Senhor, como então deveríamos instruir aqueles que querem tomar o voto de Bodhisattva? Diga a eles que, se quiserem chegar à perfeita iluminação que transcende comparações, eles devem estar decididos em suas atitudes. Devem estar determinados a libertar cada ser vivente, mas devem entender que na verdade não há seres vivos individuais ou separados. Subhuti, para ser chamado um Bodhisattva, na verdade, um Bodhisattva deve ser completamente destituído de qualquer concepção de si mesmo. Diga, Subhuti, o Tathagata tem olho humano? Sim, senhor, ele tem. E o Tathagata tem olho divino? Sim, senhor, ele tem. E o Tathagata possui olho agnóstico? Gnóstico? Sim, honrado por todo mundo. Ele possui o olho da sabedoria transcendental? Sim, senhor. E o Tathagata possui o olho búdico na onisciência? Sim, senhor. Ele o tem. Subhuti, apesar de haver incontáveis terras búdicas e incontáveis seres com diferentes mentes nessas terras búdicas, o Tathagata compreende a todos com a sua mente que tudo abarca. Quando as suas mentes são meramente chamadas de mente, tais mentes não têm existência real. Subhuti, é impossível reter a mente do passado. É impossível reter a mente do presente. É impossível aprender a mente do futuro, porque em nenhuma de suas atividades a mente tem substância ou existência. E finalmente, Subhuti, novamente saibas que se um homem desse tudo o que tem, tesouros suficientes para encher incontáveis mundos, e outro homem ou mulher acordasse para o puro pensamento da iluminação e tomasse apenas 4 linhas desse discurso, as recitasse, considerasse, compreendesse, então, para o benefício de outros, as distribuísse e explicasse. O mérito deste ou desta seria o maior de todos. Agora, como deveria ser a maneira de um Bodhisattva explicar essas linhas? Deveria ser desapegado das coisas fraudulentas do samsara e deveria permanecer na verdade eterna da realidade. Deveria saber que o ego é um fantasma e que tal ilusão não precisa persistir por muito tempo. E assim, ele deve ver o mundo impermanente do ego como uma estrela cadente ou a vaidosa Vênus ofuscada pela aurora. Pequena bolha de água corrente, um sonho, a chama de uma vela que tremula e que se vai. Quando o Buda terminou, o venerável Subhuti e os outros na assembleia se encheram de alegria com o ensinamento dele
e recebendo-o sinceramente em seus corações, tomaram seus caminhos. Essa é uma versão em língua portuguesa deste texto. Foi elaborada em sua forma atual em julho de 1986 por A. Aveline, Centro de Estudos Budistas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a partir da versão em inglês publicada por Dwight Goddard, como parte do livro A Buddhist Bible, em 1938, 1966 e P. Dutton Corporation, Inc., USA, páginas 87 a 107, traduzido do sânscrito por Whitehall, redigitado por Fabiane Rocha dos Santos em janeiro de 99 e revisado pelo Lama Padmasambhava em março de 2001. A revisão ainda é considerada insuficiente. Trata-se de um texto experimental apenas para ensino estudo, não um documento do Dharma. Dharma, incomparavelmente profundo e misterioso, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. É a nós, agora, facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo, guardá-lo. Passamos a nos compreender verdadeiramente as palavras do Tathagata. Passam as virtudes correntes da leitura deste sutra recair sobre todas as coisas e seres vivos, para que eles possam seguir conosco o caminho.